A outra questão, o fundo de equalização de receita somente será distribuído nos valores atuais de FPEX, né, o Fundo de Participação nas Exportações, Lei Candir e Auxílio Financeiro para estados que tiverem perda de arrecadação. Ora, é bem provável que os técnicos do Ministério da Fazenda que elaboraram essa proposta não tenham tido esta intenção de escrever da forma como escreveram. Mas da forma como está escrito, o que parece? É que qualquer aumento de arrecadação por força, por exemplo, de melhoria das condições econômicas ou por aumento de eficiência do estado de Santa Catarina, por exemplo, que tenha sido eficiente, tenha aumentado a arrecadação, perde direito ao fundo, mesmo que a reforma tenha causado prejuízos colossais para a sua arrecadação. Então, não me parece muito adequado, e o que parece adequado, que talvez tenha sido esta a intenção até dos técnicos do Ministério da Fazenda, da equipe do Dr. Api, é que a gente separe o que é ganho ou perda em função da mudança de modelo e o que é ganho de arrecadação em função de aumento de eficiência, de melhoria de condições econômicas ou outros fatores. Eu sei que isso é uma tarefa ingrata, inglória, de muito difícil realização, mas se não for assim, nós podemos causar iniquidades no sistema. Um outro ponto aqui, a questão que o Fundo de Equalização de Receitas vai substituir os ressarcimentos das exportações. O que acontece para os estados exportadores? Eu não vou falar do meu estado, vou falar do estado do Pará. O estado do Pará formou a sua receita, não sei se tem alguém do Pará aqui, temos aqui alguns paraenses, sabem provavelmente mesmo que não sejam da Receita Estadual, se forem da Receita do Fisco Federal, né, Previdenciário, mesmo que não seja, deve conhecer essa situação, que a Receita Estadual do Pará estava fundada, estava calcada em exportação de produtos semi-elaborados, que foram desonerados a partir da edição da Lei Candir. Ora, o modelo agora, que porventura venha a ser instituído, vai simplesmente tira o ressarcimento das exportações do Pará, que contribuiu com a formação de divisas para o Brasil, que contribuiu para a melhora da balança comercial, que contribuiu com o aumento das reservas internacionais, que são tidas e havidas hoje pelo governo federal como uma das maiores, um dos maiores lastros de confiabilidade da economia brasileira, os nossos 190 bilhões de dólares de reservas internacionais. Esse Estado que contribuiu com isso, agora ele deixa de receber o ressarcimento pelas exportações e passa a ser apaga todo o passado e diz, não, agora a partir de agora nós só vamos ver. Tu teve ganho ou perda com o novo modelo? Se tu teve ganho, te rala. Aquilo que tu ganhava antes, tu não vai ganhar mais. Não me parece lógico, não me parece defensável. E aqui eu não estou falando do estado do Rio Grande do Sul, que efetivamente é um estado exportador e tem perda com isso, mas eu estou falando de um estado que teria um problema muito maior, porque é muito mais dependente de receitas dessa ordem, receitas de ressarcimento de exportação, e me parece que isso é um outro ponto em que nós vamos ter que avançar na discussão. E vejam bem, senhores, e aqui eu já estou me dirigindo já para as considerações finais, que aqui nós estamos falando, quando a gente fala em manter receitas, nós não podemos falar só em manter receitas do ICMS em si. Os estados não vivem só da receita do ICMS, eles também vivem desses repasses dos ressarcimentos das exportações, e se não tiver um lastro suficiente para arcar com o fim da cumulatividade, aqui eu dou o número do meu estado, o crédito, a permissão para acreditamento dos bens de uso ou consumo, que hoje não existe nas aquisições de bens de uso ou consumo, as empresas, isso é um fator cumulativo do ICMS. Se nós tornarmos o ICMS totalmente não cumulativo, ou seja, as compras para bem de uso e consumo, o exemplo que o Dr. Bernardo usou hoje, a energia elétrica do escritório da indústria, né, que não dá crédito, passar a dar, e mais todas as outras aquisições, isso dá uma diferença de R$1 bilhão para o meu estado do Rio Grande do Sul, numa arrecadação aproximada aí em torno de 13 bilhões. Ou seja, quem é que paga isso? Onde é que tem? Aí não é uma questão de discutir modelo de federação, não, é discutir quem é que paga as contas, a conta que vai estar sendo gerada, a receita, o Estado já tem os seus déficits, todos os seus problemas, e como é que se faz? Então, se nós não tivermos, se além disso ainda for retirado os fundos federais que hoje são repassados para os estados, nós chegaremos numa situação insustentável e inviabilizadora da reforma. E esta reforma, que concordo plenamente, talvez
o professor Vasco elogiou, nós temos um texto muito bom. Me parece que é uma excelente base que nós temos para trabalhar. Nós não podemos pôr em risco esta boa base com questões que inviabilizem. E esta é uma questão que me parece que inviabilizaria. Aqui eu não coloco como críticas, mas simplesmente como questões para avaliação, porque eu próprio não tenho uma opinião formada ainda a respeito disso, mas são questões que nós vamos passar discutindo a partir da semana que vem entre os estados. Uma primeira questão que eu coloco é o seguinte: tem sido dito, e aí eu chamo aqui o exemplo do deputado Dagoberto, do Mato Grosso do Sul, que esteve aqui, eu acho que tem uma observação muito boa que ele fez a respeito disso. A questão do fim da guerra fiscal, em si, já vai aumentar as receitas dos estados, que é o que o governo federal fala. Não me parece que isso seja uma verdade absoluta. Nós temos que parar para pensar. Existem situações, e o próprio exemplo que o deputado Dagoberto colocou aqui, é um exemplo, que o que acontece? Ora, hoje o estado do Mato Grosso do Sul está abrindo mão de receita para uma empresa se deslocar de São Paulo e produzir lá no Mato Grosso do Sul. O que acontece se o Mato Grosso do Sul acabar com a guerra fiscal e não der mais o incentivo? Será que essa empresa não vai voltar lá para São Paulo e aí ela vai perder toda a arrecadação? Que aumento de arrecadação o Mato Grosso vai ter se todas as empresas do Mato Grosso do Sul fizerem isso? As empresas incentivadas. Então, é uma discussão que nós temos que fazer, que eu não tenho, eu confesso a vocês, eu não tenho uma posição formada, mas nós precisamos pensar, nós precisamos refletir em cima disso, que essa questão do fim da guerra fiscal automaticamente aumenta a receita é irrelativa. Por quê? Porque me parece que com o fim da guerra fiscal, há uma tendência de uma prevalência dos fatores locacionais. O que são os fatores locacionais? As empresas tenderão a ou estar próximas do mercado de consumo, isso não é aqui no Brasil, isso é em qualquer parte do mundo. A empresa ou ela vai se localizar perto do mercado de consumo, ou ela vai estar próxima dos fatores de produção. Os fatores de produção ou os mais baratos ou de melhor qualidade. Então, vamos dizer, plantas exportadoras eventualmente vão ter que estar perto dos portos. Então, quer dizer, outros fatores de infraestrutura influirão. Então, não é assim uma fórmula matemática. Menos guerra fiscal igual a mais receita. É uma questão que tem que ser avaliada com muito critério e com muita responsabilidade. Bueno. O Bueno é de gaúcho, né? Ainda a questão para avaliação. Eu concordo plenamente com o secretário Bernardo Api, quando ele diz que nós teríamos uma situação ideal de direcionar toda a tributação do ICMS para o destino e que se entende que uma alíquota residual de 2%, ela guarda alguma margem de manobra, margem de possibilidade de ressarcir os estados de origem pelos custos de arrecadação e de fiscalização, ok? Eu só não sei se a medida, se o tamanho é de 2%. Isso é uma questão que tem que se avaliar. Porque eu não sei se o nosso, aqui, novamente vou chamar lá para o nosso exemplo do Estado, eu não sei se a gente, tendo um corpo limitado de administradores tributários, de agentes fiscais lá do Estado, com todos os produtos entrando para o destino, onde eu tenho a arrecadação do global, dos outros, vamos dizer, numa alíquota de 18%, eu tenho 16% para o Estado, se eu vou ficar fiscalizando os 2% da saída, porque o dinheiro vai para Santa Catarina, ou para o Paraná, ou para São Paulo. Então, eu não sei se o tamanho da parcela da origem é efetivamente 2%, se é um pouco mais. Com certeza não deve ser mais de 4. Agora, o que é certo é que nós já vamos ter uma grande vantagem com a unicidade da alíquota interestadual. Isto sim é um grande avanço e com certeza a alíquota da origem não pode passar de 4. Eu só não sei se o tamanho é exatamente 2, se é 3, se é 2,5. É uma questão de discussão que ainda tem que ser feita.